Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou da Igreja Batista e estudo religião já há quase, vamos botar aí, 39, quase 40 anos. Fiz teologia, filosofia, ciência da religião, história da igreja, história do cristianismo, história da filosofia, história das doutrinas do cristianismo. Enfim, nós estamos comemorando a data comemorativa, né, preponderante da reforma protestante do século XVI. Na verdade, né, eu falo dos meus artigos de teologia, nos meus textos, né, que a igreja, na época da reforma e antes da reforma protestante, do século XVI, 15 e 16, já no século XIII, século XIV, mais precisamente com John Huss, ou Hus, e John Wycliffe, e outros, Jerônimo Savonarola, Pedro Valdo, que deu origem aos valdenses, e outros mais, né? Cátaros, albigenses, bogomilos, anabatistas, batistas, e outros mais, junto com Lutero, Calvino, Zwingli, ou Zwinglio, John Knox, não é verdade? E alguns anabatistas, como Rafael Rubemaier, Felix Manx, Thomas Minster e outros mais. E foram precursores da reforma protestante, né? Eu queria destacar Martinho Lutero, que nasceu 10 de novembro de 1483 em Eliseben, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Em alemão, na Alemanha, numa rica família de ministros e mineiros de cobre, mineração de cobre. Era oriundo o seu pai. Lutero decidiu formar-se em direito. Todavia, um certo dia, em julho de 1505, uma violenta tempestade jogou no chão, caiu um raio, uma descarga elétrica perto de Lutero, que estava ali cavalgando numa tempestade, e ele quase que morreu. E ele apela: ajuda-me, ajuda-me, e eu me tornarei um monge, um padre. E ele fez um voto que mudou a sua vida. E Lutero viveu no claustro agostiniano em Erfurt, na Alemanha, abriu a sua Bíblia pela primeira vez e abandonou uma carreira brilhante de advogado, de promotor, de juiz, quem sabe, com ardentes desejo de servir e de amar a Deus. Eu conto aqui no meu artigo, né? Abraçou o sacerdócio na Universidade de Wittenberg, né? Wittenberg, onde ele foi professor de Bíblia, de teologia, fez seu mestrado, seu doutorado em teologia em 1512 e publicou em 1521 as suas obras, suas 95 teses no castelo, na porta ali na catedral, castelo de Wittenberg. E assim começou ali na Alemanha. Depois veio Ulrich Zwingli na Suíça, na Alemanha. João Calvino na Alemanha. Ulrich Zwingli, que nasceu em Williams, assim que na Suíça, 1484, que foi educado nas melhores universidades e faculdades e ordenado sacerdote. Ulrich Zwingli, parecia destinado a dedicar a sua vida ao sacerdócio. Contudo, por meio de uma pesquisa teológica e lutas pessoais,
ele chegou à fé salvadora em 1516 e estava liderando a reforma em Zurique em 1523. Em 1526, sua pregação convenceram um velho conselho da cidade a permitir o casamento do clero e a abolição da missa, retirada de imagens de estátuas, fechamento dos mosteiros e o cumprimento de todos os laços, rompimento, de todos os laços com a Igreja de Roma católica. E rompendo seus votos de celibato, Ulrico Zwingli, ele se casou secretamente com uma jovem chamada Ana de Reinhardt, 1532. Tornou seu casamento público em 1524, 2 anos depois. Assim como Lutero, Ulrico Zwingli demonstrou liderança espiritual e não exigiu o celibato. E uma ruptura com a Igreja de Roma foi total. Partiu da amizade com Lutero e João Calvino, que nasceu na França em 10 de julho de 1509 e estudou teologia na Universidade de Paris e direito na Universidade de Orleans. E, em 1520, ele confiou em Cristo a unir-se aos jovens a causa protestante. Publicou os Institutos da Religião Cristã, entre outros livros. E Zwingli, Calvino, Lutero, os anabatistas, John Knox, da Escócia. O avanço da reforma começou a tomar conta da Europa católica, na Alemanha, nos Países Baixos, chamada Holanda, a Inglaterra, Espanha, Portugal, Inglaterra, Suíça, Alemanha e Escócia. Na reforma da Inglaterra, sobressaiu um reformador chamado William Tyndale, do século XV. Miles Coverdale, século XV. Começaram ali o estopim da reforma. E do outro lado, alguns grupos chamados anabatistas. A palavra anabatista significa batizar de novo, aqueles que batizam de novo. Que foi um movimento que enfatizava o batismo de crentes adultos em oposição ao pedobatismo, eles ensinavam o credobatismo, ou seja, batismo de adultos que acreditavam, que se convertiam e abraçavam a fé cristã a Jesus, contrária ao batismo de criança, chamado pedobatismo, que é uma palavra técnica, teológica. E assim surgiu, os anabatistas, bíblicos, os anabatistas escatológicos, os anabatistas espiritualistas, místicos, e um cuidado excessivo de Ulrico Zwingli produziu intolerância, especialmente com relação aos anabatistas. Eu comento aqui no meu artigo. 2 de seus discípulos, Conrad Grebel, Felix Manz, Rafael Rubinmeier e Menno Simons, começaram a divulgar, a batizar e a rebatizar as pessoas, sobre os ideais e ensinar os ideais da reforma, a reforma protestante. Então,
o dia 31 de outubro de 1521 é uma data significativa, emblemática, que ecoa pela história e pela eternidade, quando o monge chamado Martinho Lutero, alemão, professor de Bíblia, de teologia, doutor e mestre em teologia, ex-padre católico e monge agostiniano da congregação de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero, publicou suas 95 teses, né, que foi o estopim da Reforma Protestante. Mas já havia alguns grupos chamados anabatistas, valdense de Pedro Valdo, petrobruciano de Pedro Brui, Guilherme Farel, William Tyndale na Inglaterra, e na Espanha, dois espanhóis reformadores chamados Pedro Valdés e Francisco de Enzinas, reformadores espanhóis. E John Knox, que orava pela conversão da Escócia. E esse livro aqui, um livro de história da igreja, né? Esse livro aqui, História da Igreja, ele Panorama de História da Igreja, James Ekman, da editora Vida Nova, ok? Ele fala que John Knox, numa certa madrugada, orou a Deus: ó Deus, dá-me, em inglês, claro, né? Que ele era escocês, John Knox, dá-me a Inglaterra e a Escócia, senão eu morro. Deus salve a rainha, né? God save King. Ou seja, Deus salve o rei, God save Queen, Deus salve a rainha. Então, a reforma protestante foi uma reforma mais do que teológica ou religiosa e espiritual. A reforma protestante foi um movimento, foi uma reforma social, política, ideológica, socioeconômica, cultura, costumes, literatura, religião, teologia, filosofia, o pensamento, aliado à Renascença, que estava ali aflorando, eclodindo ali, século XVI, com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Boccaccio, Decameron, John Colet, que foi um grande erudito, né, pregador, e grande erudito com uma eloquência, uma facúndia impressionante, o dom da palavra, um grande orador, né, que tinha uma oratória impressionante, John Colet, e outros mais aí, que começaram a divulgar os ideais da Reforma Protestante, século XVI, dos reformadores. Eu já citei aqui, né? Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Menno Simons, Pedro Valdés, Francisco de Enzinas e muito antes deles, John Wycliffe, ok? Jerônimo ou Girolamo Savonarola, chamado de a Estrela da Alva da Reforma, e João Hus, ou John Huss, que foram os pré-reformadores. Mas muito antes deles havia os anabatistas, valdenses, cátaros, albigenses e outros grupos, como novacianos, montanistas, né, bugomilos, que estavam ali denunciando os abusos da Igreja Católica Romana vigente, o poder papal na Europa e nas colônias da América Latina, as Américas, como o Brasil, como a Argentina, como o Haiti e outros países da América Latina. E da Europa vieram os reformadores, os ideais da reforma e da renascença, ok? A cultura, a filosofia, os escritos, a religião e os ideais da renascença e da reforma protestante, ok? Foi
três séculos efervescentes, historicamente, teologicamente e culturalmente falando, que foi a pré-reforma, a reforma protestante, a renascença e a contra-reforma, que foi a reação da Igreja Católica Romana em face da reforma protestante do século XVI, de um homem chamado Inácio de Loyola. Um deles foi os jesuítas, a instauração do Tribunal do Santo Ofício, chamado Santa Inquisição. Ok? Que Deus abençoe. Está aí o resumo da reforma protestante. Geralmente cai essas coisas no Enem, né? Antigo vestibular, no Enem, né? Das provas para a história. Queria falar muito mais, porque dá vários vídeos, mas estou condensando, né? Estou fazendo aí um resumo, né? Uma introdução, o que foi a reforma protestante e a contra-reforma do século XVI. Boa noite.